paz do Senhor Jesus, amada e amado do Senhor, passando aqui para te uma palavra de Deus para edificar a tua e a minha vida. Salmo 104, vamos orar ao Pai, né? Aqui é um salmo que fala a respeito da criação, né? Na criação é manifesta toda a glória de Deus, né? É o título que eu dei. Na criação de todas as coisas é manifesta, é no agir em toda a criação é manifesta o poder e a glória de Deus. Mesmo que aos olhos humanos pode parecer mal, é a glória de Deus sendo manifesta, amém? Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai poderoso e santo, Deus de poder e Deus de glória, Santo de Israel, venha ministrar e venha falar conosco no nome de Jesus. Acampa teus anjos ao meu redor e ao redor de todo aquele que ouvir a tua palavra. É o que eu te peço no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Me diminua para que a tua glória cresça. Repreenda a fúria do inimigo, repreende o mal, a armadilha e a cilada. Senhor, me dá sabedoria vinda do alto céu, Senhor, que nada saia da minha boca que não seja da tua vontade. É o que eu te peço no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A palavra do Senhor em Salmo 104 diz assim: Bendizei, ó minha alma, ao Senhor. Senhor Deus meu, tu és magnificentíssimo, está vestido de glória e de majestade, né? Aqui o salmista convida a si próprio a bendizei, ó minha alma, ao Senhor. Então ele convida a alma dele assim nós devemos fazer, assim nós devemos todos os dias glorificar a Deus, convidar a nossa alma a glorificar a Deus, né? A tempo e fora de tempo, é bem dizer o nome do Deus poderoso e santo. No verso 2 diz assim: ele cobre-se de luz como de um vestido, estende os céus como uma cortina. Ele cobre-se de luz como um vestido, estende os céus como uma cortina. Então a glória de Deus é tão gloriosa que o homem não consegue vê-lo, né? Apenas a sua luz refletindo. Ele estende o céu como uma cortina. Cortina, né? Pode ser também como um tabernáculo, algo que protege a glória do Senhor. O céu é como um tabernáculo do Senhor. O céu é a cortina, né? Que separa aqui nós de Deus, porque nós ainda estamos aprendendo, sendo lapidados. Nós não temos como estar totalmente no centro da glória do Senhor, junto com Deus nessa glória, né? Nós só vamos poder quando Jesus voltar a buscar a noiva adornada, quando nós estivermos preparados, aí nós podemos entrar nesse lugar de glória com o nosso Deus. Aí nós podemos estar junto com o nosso Deus. No verso 3 diz: põe nas águas os vigamentos das suas câmaras, faz das nuvens o seu carro, anda sobre as asas do vento, faz dos ventos seus mensageiros, né? Dos seus ministros um fogo abrasador. Aleluia. Tudo está no controle de Deus. Tudo está no controle. Ele é acima de tudo, dos anjos. Os anjos são serviçais do Senhor, mensageiros do nosso Deus. Tudo está no controle do Senhor, Criador do céu e da terra. Verso 5 diz: lançou os fundamentos da terra para que não vacile em tempo algum. Né? Então aqui refere-se lá em Gênesis 1, verso 2, que diz: e a terra era sem forma, vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então aqui refere-se a isso: lançou o fundamento da terra para que não vacile em tempo algum. Tu as cobre com o abismo como um vestido. As águas estavam sobre os montes. Então veja aqui esse abismo da face da terra, né? Ó, e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Aleluia. E verso 7: a tua repreensão fugiram, a voz do seu trovão se apressaram, sobem os montes, descem os vales, até o lugar que para ela fundaste, limite lhes traçaste, para não ultrapassarem, para que não se tornem mais a cobrir a terra. Então aqui fala lá de Gênesis, né? Do verso 6 ao 10, aleluia, onde o salmista ali, aqui o salmista está referindo-se a isso. Eu vou ler aqui para vocês, espera aí. Ó, do verso Gênesis, capítulo 1, versos 6 ao 10, que diz assim: e disse Deus, havia uma expansão no meio das águas, e
haja separação entre as águas e águas. E fez Deus a expansão e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. Assim foi. E chamou Deus a expansão céus. E foi a tarde e a manhã, o dia segundo. E disse Deus: ajunte-se as águas debaixo dos céus, em um lugar, e apareça a porção seca. Assim foi. E chamou Deus a porção seca terra, e o juntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. Então Deus, ele está no controle de tudo. Aqui o salmista está dizendo que a voz em um comando de voz do Senhor, do nosso Deus, né, no poder da palavra do Senhor, ali ele deu ordem, né, e na tua repreensão fugiram. Então ali onde fugiu a escuridão, aonde o Senhor começou a separar águas, né, aonde o Senhor começou a fazer a sua obra. Ele deu limite, ele traçou limite, né, para que as águas do mar não ultrapassassem ali os limites. Esse é o Deus que nós servimos. Antes de Deus separar as águas da terra, né, e pôr limites nas águas, elas cobriam todos os montes, né? Elas cobriam, era tudo uma coisa só. E Deus foi lá e deu limite, separou. O poder está na mão do Senhor. Aqui no verso 10 em diante diz, de Salmo 104. Tu que nos vales fazes rebentar nascentes, que correm entre os montes, dão de beber a todos os animais do campo, os jumentos monteses matam com ela sua sede. Junto delas habitam as aves do céu, cantando entre os ramos. Ele rega os montes desde as suas câmaras, a terra farta-se do fruto das suas obras. Aleluia! Faz crescer a erva para animais e a verdura para o serviço dos homens, para que tire da terra o alimento, e o vinho que se alegra o coração do homem, o azeite que faz reluzir o seu rosto, e o pão que fortalece o seu coração. Satisfazem-se as árvores do Senhor, os cedros do Líbano que ele plantou, onde as aves se aninham, quanto a cegonha, sua casa é nas faias. Os altos montes são um refúgio para as cabras monteses e as rochas para os coelhos. Então aqui o salmista, né, bem dizendo, glorificando a Deus pela perfeição, pela harmonia da natureza, né? Ela foi criada em tudo em harmonia com o homem, as plantas, os animais e os homens. Tudo foi criado devidamente. Deus fez tudo em perfeita, né, harmonia. No verso 19 diz, designou a lua para estações, o sol conhece o seu ocaso. Então aqui, né, Deus, ele fez tudo em perfeição. A lua é ela quem divide as estações, é ela quem faz frutificar, é ela que comanda, né, muitas coisas. Deus fez tudo, já estava aqui na palavra do Senhor, né, todas as coisas, tudo tem um sentido, tudo que Deus criou é perfeito. Aleluia. Ordenas a escuridão e faz-se noite, na qual saem todos os animais da selva. Os leõezinhos bramam pela presa e de Deus buscam seu sustento. Nasce o sol e logo se recolhem e se deitam nos seus covis. Então sai o homem para a sua lida e para o seu trabalho à tarde. O Senhor, quão variada, ó Senhor, tão variadas são as tuas obras. Todas as coisas fizeste com sabedoria, cheia está a terra das tuas riquezas. Aleluia. Então Deus aqui delimitou os espaços, né, dos animais e dos homens, mas nós vemos que os homens, pela ganância, eles vão destruindo, vão tomando o habitat dos animais, ele vai tomando o habitat dos animais, ele vai ali, né, tomando a posição que não é dele. Ele não respeita o limite daquilo que Deus fez para o homem. Ele deu a noite para descanso do homem, né? E o dia para o trabalho. Deus criou tudo em sabedoria e em perfeição, mas os homens sempre eles vão procurar modificar algumas coisas, né? Não usufruir do que é natural de Deus. Não, eles preferem mudar as coisas que Deus construiu, que Deus fez. Em tudo eles tentam modificar para dar o jeitinho deles, né? E nisso muitas das vezes o homem colhe. Quando o homem ele dá mais valor para as coisas que ele pode construir, fabricar, que é feita pela mão dele,
em coisas, né? Quando nós damos mais valor em coisas e não na alma, não no filho, e até nos animaizinhos que Deus cria, na natureza que ele faz. Quando pela ganância o homem vai e destrói uma mata, ele vai lá e ele destrói totalmente um monte, ele modifica o que foi construído por Deus. Ele vai colher. Quando o homem, ele tenta pela própria mão dele, né, modificar as coisas que foi feita por Deus, ali ele vai colher. Aleluia. Infelizmente, pela ganância, o homem acaba colhendo. Deus deixou o livre-arbítrio, né? Deus deixou o dia e a noite. Deus pôs limite em todas as coisas. Mas o homem, ele tenta em todo o tempo modificar o que Deus fez em perfeição. Verso 25 ou 26 diz assim: tal é este vasto e espaçoso mar, onde se movem seres inumeráveis, animais pequenos e grandes. Ali passam os navios e o Leviatã, que formaste para nele folgar. Então, né, que o homem, mesmo com toda a tecnologia dele, com a ciência que é permitida por Deus, né, jamais ele poderá desvendar os mistérios de Deus. Jamais eles poderão desvendar os mistérios de Deus que está escondido nos mares, né? Tem riquezas, né, nas profundezas do mar, da terra, que jamais o homem poderá explorar. Jamais o homem conseguirá explorar. Existem revelações, coisas, né, de Deus no mundo espiritual, que Deus não revela ao homem. Deus jamais vai revelar toda as coisas para o homem, porque o homem, ele é soberbo. O homem, pela sua natureza, ele tenta fazer da sua forma, e isso não agrada ao Senhor. E quando fala ali, né, Leviatã, em hebraico, significa uma serpente marinha muito grande, né? Ou também é um símbolo ali dado para Satanás. Em Jó capítulo 41, você pode tirar uma base a respeito disso. Os animais são totalmente dependentes de Deus. Nós vemos aqui, né, que no verso 27 diz assim: todos esperam de ti que lhes dê o teu sustento em tempo oportuno. Isto é, os animais esperam Deus dar o alimento, dando-lhe tu, eles o recolhem. Abres a tua mão e enche-se de bens. Então, veja, os animais são totalmente dependentes de Deus. O homem, por mais que ele diz que ele é dependente de Deus, uma hora ou outra ele ali tenta fazer da sua forma. Ele, né, não procura saber em todas as coisas que nós vamos fazer, vamos adquirir, nós temos que perguntar para Deus, nós temos que ser dependente de Deus. E às vezes a gente não é. Os animais são totalmente dependentes, enquanto o homem, na sua teimosia, ele tenta ser autossuficiente. Mas isso é para a nossa perdição, isso é para a perdição do homem. Eu declaro no nome de Jesus que a partir de hoje, né, você, eu, todos os nossos irmãos em Cristo, nós vamos procurar ouvir mais qual é a vontade de Deus, né? Que não somente homens comuns, mas aqueles que estão no poder, aqueles que estão, né, no governo, aqueles que estão controlando, que eles possam fazer a vontade de Deus. O que falta para a humanidade, o que falta para as pessoas é se ajoelhar, orar, buscar a Deus, perguntar qual é a vontade do Pai. É perguntar qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. Aleluia. Muitos maus, muitas tristezas, muitos desastres seriam ali evitados quando nós nos posicionamos em buscar a Deus, em glorificar a Deus, assim como o salmista fazia, onde ele dizia, bendizei a minha alma ao Senhor. Isso é buscar o Senhor de todo o coração, né? No verso 29 e 27 e 28, já li, 29 e 30 diz assim: escondes o teu rosto e ficam perturbados, se lhes tirar a respiração, morrem e voltam para o seu pó. Envias o teu espírito e são criados, e assim renovas a face da terra. Veja, o poder da vida e da morte está na mão de Deus, né? O homem sem Deus, a consequência dele é a morte, seja a morte física ou a morte espiritual. Mas aquele que morre em Cristo Jesus, ele não morre espiritualmente, ele está guardado em Cristo Jesus. Ele vai receber um corpo glorioso quando Jesus voltar para levar a tua noiva.
Então, nós temos que estar guardado no Senhor. Isto é necessário aceitar Jesus como Senhor e Salvador, né? Que nos reme dos pecados, né? E ter uma vida buscando a presença do Senhor, em não parar de buscar se santificar todos os dias. Nós temos que buscar a presença do Senhor. Nós temos que matar o nosso ego, nós temos que diminuir o nosso eu, nós temos que olhar as nossas falhas, nós temos que nos corrigir diante do Pai, nós temos que fazer a vontade do Senhor, né? Nós temos que nos humilhar diante da potente mão do Senhor e reconhecer que nós somos falhos, nós erramos, nós estamos sendo lapidados, nós não somos perfeitos, né? E quem é o homem para que possa dar a vida ou tirar a vida? Aqui diz, né, que escondes o teu rosto e ficam perturbados. Se lhes tirar a respiração, morrem. Então, Deus é quem dá o fôlego de vida. Se Deus não der o fôlego de vida, nós morremos e voltam para o pó. Envias o teu espírito e são criados, e assim renovas a face da terra. Veja, só Deus tem o poder de dar a vida, criar, né? Somente Deus tem o poder de renovar a face da terra. Então, quando nós nos colocamos diante do Senhor, nos colocando como dependentes do Senhor, Ele pode agir na nossa vida. Quem é o homem que pode dar a vida ou tirar a vida? Somente Deus tem esse poder. Somente Deus tem esse poder. Aleluia. Deus dá a vida, Deus tira a vida. Deus está com o poder de resgatar e de ressuscitar o homem naquele dia, com um corpo glorificado, renovar a face da terra. Deus, ele tem o controle de todas as coisas. Aleluia. Essa é a promessa de vida eterna para todos aqueles que creem em Jesus e aceitam o Senhor como Senhor e Salvador. Essa é a promessa para todos aqueles que crêem na palavra de Deus. Se nós nos posicionamos e colocamos diante do Senhor, Ele pode renovar a nossa vida. É tempo de buscar a Deus. É tempo de, se você não está gostando da sua colheita, é buscar a Deus, é buscar no Senhor, é fazer a vontade do Pai, é clamar ao Deus Altíssimo. Aleluia. Aí no verso 31 e 32 diz assim: olhando ele para a terra, ela treme. Tocando nos montes, logo fumegam. Cantarei ao Senhor enquanto eu viver. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu existir. Enquanto existir, né? A glória de Deus é imutável. Deus, ele é imutável. Ele gosta de tudo que ele criou. Ele diz aqui, ó, olhando para a terra, ela treme, tocando nos montes, logo fumegam. Cantarei louvores enquanto eu viver, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu existir. Então, Deus, ele se alegra. Verso 31 quer dizer que diz assim: a glória do Senhor seja para sempre, alegra-se o Senhor em suas obras. Tudo que Deus criou, ele se alegrou, porque ele criou em perfeição, né? Mas será que nós temos valorizado essa criação de Deus? Será que nós temos valorizado o que Deus fez em excelência? Né? Mas o homem, ele tenta modificar, criar, ele tenta trazer a honra e a glória para ele. Ele nunca está contente com o que Deus dá. Ele não pergunta: Senhor, se eu for mexer nisso na ciência, isso te agrada? Isso é da sua vontade? Né? Isso é para o bem ou é para o mal? O homem hoje, se ele puder, ele quer construir o ser humano, ele quer fabricar o ser humano, né? Mas ele não tem fôlego de vida para dar para o ser humano. Mas ele não entende que o controle está, Deus dá corda, deixa, mas uma hora a conta chega. Né? Uma hora a conta chega, então que nós venhamos buscar em Deus qual é a vontade dele. É ele quem dá o fôlego de vida, é ele quem sopra a vida, é ele quem tira a vida, é ele quem renova a face da terra. Então, nós temos que ser totalmente dependente do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. O poder de fazer o bem, né? É Ele que dá. É nele que está. Pois Ele é todo Criador. Ele tem o poder de dar a vida e tirar a vida. Aí no verso 33 e 34 diz assim: cantarei ao Senhor enquanto eu viver. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto existir. A minha meditação a seu respeito será suave e me alegrarei no Senhor. Então, a nossa mente, a nossa meditação a respeito de Deus, né? A respeito, né, de tudo que Ele criou será suave e alegre. Nós temos que nos alegrar no Senhor. Trazer à memória tudo que é bom, né? E quando nós trazemos à memória tudo que é bom, a nossa mente é renovada. Nós vamos liberar hormônios da alegria, da paz, da esperança. Mas quando você traz só coisas ruins para a sua mente, o que vai acontecer? Você vai liberar hormônio ruim, você vai liberar coisas ruins, negativas.
E você não vai estar bem, você vai trazer para sua vida a tristeza, a depressão, né? Você vai ficar ali se definhando. Mas quando você lembra no Senhor, teu Criador, quando você coloca a tua vida na mão do Senhor, Ele pode transformar. Então, alegra, medita em tudo que Ele fez, canta louvores ao Deus Altíssimo, enquanto você existir, né? E a sua meditação tem que ser a respeito do reino, as coisas do reino, se alegrar com as coisas de Deus, é saber, Senhor, em breve o Senhor voltará. Os sinais estão aí, é triste. Nós vamos estender a mão, nós vamos ajudar no que pudermos, mas os sinais estão aí. É hora de buscar ao Senhor mais do que nunca. É oferecer esse Jesus mais do que nunca. Às vezes a gente escuta pessoas, vê pessoas falando lá na internet, né? Aonde está Deus? Deus, ele continua no trono de glória dele. Ele continua em tudo que ele criou. Ele está presente em tudo a todo momento. Quem se afasta de Deus é o homem. Quem tira Deus das situações não é o próprio Deus. Ele não rejeita ninguém. É o homem que se afasta de Deus. É o homem que faz as suas coisas sem perguntar a Deus. É o homem quem toma as suas atitudes sem buscar a presença do Senhor. É o homem que escolhe outros deuses e não escolhe ao Senhor. E depois ele quer perguntar. É o homem que mexeu, modificou aquilo que Deus criou, a natureza. E pela ganância tem poluído, tem, né, feito tantas coisas sem buscar a Deus. Aqui na palavra de Deus tem todo ensinamento para todo, né, para todos, desde reis até os serviçais. Tem aqui instruções. Se nós servimos ao Senhor de todo o nosso coração, não tem como dar errado. Tem todas as instruções aqui, temei ao Senhor, buscai na presença do Senhor, ouvi o Senhor, aleluia. Aí no verso 35, né, em nossa busca, na nossa boca todos os dias tem que estar o quê? A nossa busca todos os dias tem que ser adorar a Deus, louvar ao Senhor, né? Por nossa existência, por tudo que Ele criou, nós devemos glorificar e nos alegrar nesse Deus poderoso. Nós temos que dar glória ao Senhor todos os dias da nossa vida. E verso 35 que diz: desapareceram da terra os pecadores e os ímpios não sejam mais, não sejam mais. Bendizei, ó minha alma, ao Senhor, louvai ao Senhor. Então o salmista aqui antes, no verso 33 e 34, ele fala a respeito de louvar, de meditar acerca de tudo que Deus faz, né? Tudo sobre o Senhor. Já no verso 35 aqui, ele está falando do resultado de quem adora o Senhor, né? Pois quando nós adoramos aquele que tem o poder e o controle de todas as coisas e a justiça está com ele, é ele quem derrota os pecadores e os iníquos. É ele quem derrota o pecado. Até hoje ele deu Jesus por amor a nós. Jesus, ele odeia o pecado, mas ele ama aquele pecador. Ele quer resgatar a alma. Então, hoje Deus quer resgatar a alma do pecador. Ele quer libertar, ele quer converter do pecado para o bem. Mas vai vir aquele dia que Jesus vai vir com a justiça. Que aonde o pecador vai ser aniquilado. Aonde aquele que escolheu servir outros deuses vai ser aniquilado. Essa é a verdade. Né? Então os iníquos, aqueles que já conhecem a palavra e pecam e não se conserta, não busca, esse será derrotado. Então nós temos que pedir para Deus o cuidado, o livramento. Nós temos que confiar, né? Dar toda a glória ao Senhor. Dar para Ele, né, a glória. Aleluia, glória a Deus. Ele vai dar livramento. Ele vai cuidar daqueles que nele confiam. Ele vai zelar daqueles que habitam no seu esconderijo. Em Salmo 91 diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente descansará. Então, é Deus quem vai nos guardar. É Deus quem vai nos proteger. Essa promessa no versículo 35 vai se cumprir na vinda do nosso Jesus. Aqueles que aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador, já vive esse cuidado, esse zelo, essa proteção aqui na terra. Deus é providência, Deus dá livramento, Deus, Ele é tudo para nós. Pode parecer... Não fique preocupado em acumular riquezas nessa terra, porque o de repente pode acontecer, mas se a sua alma estiver em Deus, você está guardado, você está livre. Quantos inocentes, às vezes uma catástrofe em algumas coisas assim, vai junto, mas ele está guardado pelo Senhor. Mas Deus tem que exercer a sua justiça.
O homem tem levado as suas vidas sem buscar a Deus. O homem, pela ganância, ele desmata, ele entra em áreas ambientais, ele transforma, ele muda ali o ciclo, né, a caminhada o leito do rio. Ele se transforma, ele modifica totalmente as coisas. E eles não vão até Deus para perguntar qual é a vontade. Eles modificam o que Deus fez, né? E eles não buscam qual é a vontade do Senhor. Aleluia. Então essa promessa aqui do versículo 35 vai ser totalmente cumprida quando Jesus voltar para resgatar a sua noiva. A igreja adornada, perfeita do Senhor, que não é perfeita, mas é pela graça do Senhor nós somos remidos, nós somos lapidados todos os dias, e nós temos que todos os dias nos espremer, quebrar o orgulho, ir diante da face do Senhor, fazer a vontade, fazer concertos com o Senhor, para que nós venhamos ser achados ali, dignos de estar na presença do Senhor e entrar no reino de glória do Pai. Nesse reino aonde, né, diz que o céu ali faz a cortina, é o que faz separação entre o homem e Deus, porque a glória de Deus é tão poderosa que ele não pode ter contato, nós não temos como ter contato com ele, nós seríamos aniquilados. Mas quando Jesus voltar ali, Jesus vai aniquilar todo o mal, a morte, né, a tristeza, a dor, não vai existir mais, ele vai nos dar um corpo glorioso. Aleluia, né? Quando nós chegarmos lá com o nosso Senhor, nós vamos receber um corpo glorificado, o pecado vai ser totalmente tirado e ele vai renovar a face da terra. Aleluia! Esse é o Deus que nós servimos. Deus, ele ama, mas ele quer que nós venhamos buscar ele, né? Então, como foi dito aqui, a criação é manifesta, na criação é manifesta a glória de Deus. No agir de Deus na face da terra, todas as coisas estão no controle de Deus. Quando nós vemos, né, essas tempestades, quando nós vemos as coisas acontecendo, deslizamento, enchentes, nós vemos o quê? O poder de Deus é algo que foge do controle do homem. O homem pode tentar pôr o controle na mão de outro homem, ele pode colocar a culpa no outro homem, mas eu falo que nada foge do controle de Deus. Nada foge. Bendizei, ó minha alma, ao Senhor. Deus nos convida para todos os dias falar conosco mesmo. Bendiga a tua alma ao Senhor. Ó Senhor, ao Senhor, né? Convidando a tua alma para bendizer o Senhor Jesus, o Senhor Criador do céu e da terra. Glorifique. Isso é em tempo e fora de tempo. Você pode estar num leito do hospital, aonde você estiver, glorifique a Deus. Glorifiquem a Deus. Se você não receber a cura física, mas você vai receber uma cura espiritual. Você vai receber um trono de glória quando Jesus voltar. Você vai estar guardado em Cristo Jesus. Você vai ter um corpo glorificado. Você vai estar guardando ali os seus tesouros espirituais. Aleluia. As coisas não são conforme nós queremos, mas que em tudo seja feita a vontade do Senhor. E é tempo de conserto, é tempo do homem, é tempo da humanidade se render ao Deus Altíssimo. É tempo do homem entender que é necessário buscar a Deus, é necessário um avivamento no meio da dor. É necessário, às vezes, Deus agir, né, de uma forma na dor para que o homem se volte a Ele. Não é hora de virar as costas. Às vezes Deus está permitindo você passar pelo vale, pela tristeza, pela dor, para que você volte ao Senhor, para que você entenda, você reconheça o Criador. Aleluia! Nós às vezes vamos passar por momentos difíceis para nós nos voltarmos ao Senhor, para fazer a vontade do Pai. E que seja feita a vontade de Deus e não a nossa. No nome de Jesus, Deus, ele age em toda a criação, né? Na criação é manifesta toda a glória de Deus. Em tudo que acontece, né, que foge do controle do homem, está tudo no controle de Deus. Tem mistério, tem coisas que o homem não conhece e não entende, né? Até ali, quando fala o Leviatã foi criado para glória de Deus, né? Deus tem um controle de todas as coisas. Amém? Glória a Deus. Deus nos deu o livre-arbítrio. Ele te chama hoje para um concerto. Deus te chama hoje para aceitar Ele como Senhor e Salvador da tua vida. Você aceita o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da tua vida? Vamos orar ao Pai. Se você aceita,
Aleluia. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, eu apresento a vida desse meu irmão, dessa minha irmã. Fala teu nome nessa hora. Fala teu nome, minha irmã. Fala teu nome, meu irmão. Eu já declaro que você está aceitando esse Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. Aleluia. Essa pessoa, né? Eu, Edna, eu aceito o Senhor como Senhor e Salvador da minha vida. Meu Pai poderoso e santo, perdoa, Senhor, as vezes que eu errei. Senhor, anula e quebra todo pacto maligno, Senhor. Tudo aquilo que eu possa ter feito que não te agradou. Toda idolatria, Senhor. Eu entrego a minha vida e te aceito como meu único e suficiente Salvador. Pai, agora derrama do teu Espírito, Pai. Ajuda, auxilia, Pai, para que ela venha cumprir a tua vontade. Meu Pai, no nome de Jesus, blinda, guarda ela, a mente, Senhor. Escreva o nome dela no livro da vida. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Essa é a oração de confissão ao Senhor Jesus. Busque um lugar para congregar. Busque ouvir e entender da palavra. Né? Compre uma Bíblia. Né? Tem as Bíblias online. Busca aprender do Senhor Jesus. Busca aprender de Deus poderoso e santo. Aleluia. Glória a Deus, o Santo de Israel. Aleluia. Com ele está a vida e está a morte. Com ele está a justiça e com ele está a vitória. Com ele está ali, onde, com quem glorifica o Senhor, ele pode estar. Né? Quando nós glorificamos, cantamos e aprendemos no Senhor, ele faz desaparecer o pecado. Ainda nesse tempo, ele pode agir ao nosso favor. Né? O salmista estava dizendo aqui, desapareceram da terra os pecadores e os ímpios já não sejam mais. Isso quer dizer, isso vai acontecer por completo quando Jesus voltar. Mas hoje Deus nos livra, nos blinda. Quando nós fechamos as brechas, quando nós nos colocamos diante do Senhor, Ele age ao nosso favor, Ele abre porta, Ele repreende a fúria do inimigo, Ele acampa seus anjos ao nosso redor. Esse é o poder do nosso Deus. É verdadeiro, é puro e é real. E ele vai dar sinais e prodígios, né? Ele vai fazer muito mais do que nós possamos imaginar. Mas ele quer um povo forte e alicerçado nele. Eu não vou falar para você que o evangelho só é flores. Não é. É guerra espiritual. Mas eu prefiro guerrear espiritualmente e vencer com Jesus Cristo. Estar garantido ali no reino do Senhor com ele. Não porque eu sou merecedora, mas porque ele derrama a graça dele sobre nós. Do que estarmos acomodados no pecado, mas o salário do pecado é a morte. Amém? Glória a Deus. Então, se conserte com o Senhor, queira estar com esse Deus, queira servir esse Jesus, queira fazer a vontade do Pai, em tempo e fora de tempo. Essa é uma palavra de Deus para você refletir. Leia Salmo 104. Entenda o poder do Criador. Entenda o poder do Deus poderoso e santo. Entenda tudo aquilo que o homem não é capaz de fazer. Aprenda a admirar aquilo que não foi o homem que construiu. Valorizar almas, a valorizar pessoas, valorizar a natureza e pensar menos na ganância. Amém? Senhor Deus, em nome de Jesus, obrigada pela tua palavra, obrigada, Senhor. Obrigada por ter derramado a tua glória, o teu poder, Senhor. Nada somos sem ti, Pai. Alcance esse meu irmão, essa minha irmã, derrama a cura, a libertação, aviva a alma, Senhor. Tira a tristeza, renova, Senhor. Que ela venha ser, Senhor Jesus, um evangelista, que ela venha falar da tua palavra, que ela venha ser, Senhor Jesus, o João Batista dos últimos tempos, Senhor. Eu declaro no nome de Jesus que está se levantando João Batista, Senhor, proclamando a sua palavra, o teu reino, pedindo arrependimento, Senhor, no teu nome, Pai. Que eles venham fazer a tua vontade em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que as bênçãos do alto céu sejam sobre a tua vida, sobre a tua casa. Que o Senhor repreenda toda a fúria do inimigo no nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Faça o rosto dele resplandecer sobre você, que ele te traga paz, a paz que excede todo entendimento humano. Glória a Deus, aleluia.